Se o seu sócio revelou que deseja sair da sociedade, provavelmente várias perguntas passaram pela sua cabeça. Como fica a operação? Como vamos dividir o que foi construído até aqui? Como é que vai ser feita a transição? E talvez a pergunta que é a mais delicada de todas: quanto que eu vou ter que pagar pela parte dele? Se você já começou a pesquisar sobre esse assunto na internet, provavelmente você chegou na conclusão que a maioria das informações é totalmente vaga ou parece que ela é feita justamente para tentar te vender algum tipo de serviço depois. Até por conta disso, a intenção desse vídeo é justamente jogar uma luz sobre esse momento que é tão delicado, para que você entenda melhor como agir daqui para frente. Então fique até o final porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. E antes de mais nada, se você puder, por favor, deixe seu like, porque ele ajuda demais e nos incentiva a criar mais conteúdos como esse. E por favor, também não se esqueça de se inscrever. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e também especialista em valuation de empresas e valuation de marcas. Um dos momentos que é mais delicado na vida de qualquer empresa é justamente a saída de um sócio. Afinal, quando esse processo não é bem conduzido, ele pode prejudicar bastante o negócio e também a relação entre os sócios. Em alguns casos, pode afetar de maneira significativa tanto a amizade como o patrimônio e tudo que foi construído ao longo dos anos. Mas um sócio querer sair da sociedade é algo perfeitamente natural, e isso acontece todos os dias em sociedades empresariais. E esse desejo de saída, ele não deve ser visto necessariamente como algo ruim. Muitas vezes é apenas parte do ciclo de uma empresa e da própria relação entre os sócios. E o desentendimento entre os sócios não é o único motivo para se desfazer uma sociedade. E isso pode acontecer por diversas razões, como ali o cansaço, divergência de visão, oportunidade em outra área, motivos pessoais, aposentadoria, problemas de saúde ou simplesmente porque os caminhos mudaram. E no fim, o ponto principal não é apenas o motivo da saída de um sócio, mas como essa saída vai ser de fato conduzida. Uma dissolução societária bem conduzida ajuda a preservar a empresa, o relacionamento entre os sócios e o patrimônio construído ao longo do tempo. E quando esse processo é mal conduzido, ele pode se transformar ali numa disputa judicial que pode durar muitos anos e custar muito caro para todos os envolvidos. E o ponto central da discussão costuma ser justamente o valor da empresa, ou seja, o valuation. Na saída de um sócio, é muito comum que quem está saindo entenda que a empresa vale muito, enquanto quem permanece no negócio acredita que ela vale bem menos. E é nesse momento que a briga costuma começar. E dependendo da forma como os sócios conduzem as próximas conversas e decisões, o problema pode se tornar ainda maior. Por exemplo, o contador da empresa não deve ser necessariamente o primeiro profissional a ser procurado nesse tipo de situação. Em muitos casos, inclusive, ele acaba tendo uma participação extremamente limitada no processo. E antes de qualquer conversa sobre valores, o primeiro passo é ler o contrato social. Ele pode, ou pelo menos deveria, trazer cláusulas sobre como proceder em caso de saída de um sócio. E isso inclui ali regras para transferências de cotas, direitos de preferência dos sócios que ficam na empresa, forma de cálculo do valor das cotas, ou seja, o valuation, além de prazo, forma de pagamento e outras condições. E se existir ali um acordo de sócios separado, melhor ainda. Provavelmente esse documento trará regras mais detalhadas sobre como esse processo deve ser conduzido. Mas a realidade das pequenas e médias brasileiras costuma complicar um pouco esse processo. Na prática, a maioria dessas empresas tem um contrato social ali genérico que não prevê quase nada disso. E é exatamente aí que o problema começa. E sem regras definidas previamente, cada lado passa a defender um valor diferente. Quem está saindo tende a enxergar a empresa valendo mais,
quem fica muitas vezes enxerga um valor menor com um risco maior, e quando não existe um critério claro, a discussão facilmente vira briga. E eu até gravei um vídeo recentemente explicando essa situação com mais detalhes. Nele eu mostro como uma das maiores causas de brigas entre os sócios é justamente a falta de uma cláusula clara no contrato social sobre a saída de um dos sócios. E se você quiser entender melhor esse ponto, o link vai estar na descrição. Porém, quando o contrato social não trata desse assunto, o Código Civil prevê que, salvo disposição contratual em contrário, a cota do sócio deve ser liquidada na base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução. E para isso deve ser levantado um balanço específico justamente para apurar o valor da participação daquele sócio na empresa. E mesmo ali, quando o contrato menciona algum critério, mas segue uma lógica mais patrimonial, como um balanço de determinação para fins de apuração de haveres, isso também pode se tornar um grande problema. Quando o valor das cotas é apurado apenas por uma lógica ali contábil ou patrimonial, em muitos casos, o cálculo pode parecer injusto. E isso acontece porque esse tipo de critério pode deixar de fora elementos que realmente influenciam o valor de uma empresa, como a marca, tradição, potencial de crescimento, contratos recém-fechados com grandes clientes e, principalmente, a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro. Em outras palavras, o balanço de determinação, na melhor das hipóteses, mostra o que a empresa tem em termos patrimoniais, mas não necessariamente o que ela é capaz de gerar economicamente. E o Brasil, nesse aspecto, acaba indo na contramão de países desenvolvidos na maioria das vezes, como os Estados Unidos, onde há um leque mais amplo de metodologias que podem ser utilizadas para chegar a um valor mais justo nesse tipo de situação. Por exemplo, quando uma empresa ou um investidor compra um outro negócio, a decisão é normalmente baseada no retorno que aquela empresa pode gerar no futuro e não apenas o que ela possui hoje em ativos. Ou seja, o comprador olha para a capacidade de geração de resultado. Por isso, uma lógica limitada ali a ativos menos passivos pode ser simplista demais para representar o real valor econômico de uma empresa. E o que acontece na prática? Em muitos casos, os sócios não chegam a um acordo sobre o valor da empresa. E a partir daí pode começar ali uma batalha judicial longa, desgastante e bastante cara, e que normalmente não termina bem para nenhum dos lados, e muito menos para a própria empresa. Mas a pergunta de R$ 1 milhão é: quanto valem, afinal, as cotas do sócio que está saindo? E esse é o coração desse vídeo. E é justamente aqui que eu quero mostrar onde a maioria das pessoas erra. E um erro bastante comum, principalmente entre quem não tem familiaridade com o tema, é achar que o valor das cotas corresponde ao capital social registrado no contrato. Ou seja, aquele valor ali de R$ 10 mil, R$ 50 mil ou qualquer outro montante definido lá na abertura da empresa. Esse valor não consegue refletir a realidade atual da empresa. Uma empresa que fatura ali seus R$ 250 mil por mês, por exemplo, dificilmente deveria ter suas cotas avaliadas apenas pelo capital social de R$ 50 mil registrados no contrato. E outro erro clássico é achar que a empresa vale simplesmente um múltiplo de faturamento. Por exemplo, pegar o faturamento mensal, multiplicar por 10 e pronto. Como se esse número sozinho fosse suficiente para definir o valor da empresa. Só porque ali um amigo ou algum consultor disse que era assim. E isso, meus amigos, é literalmente um chute. Não existe método, não existe critério e na prática é puro achismo. Quando chega o momento ali de argumentar e explicar da onde que saiu esse múltiplo, um especialista em valuation consegue desconstruir esse número rapidamente, porque provavelmente vai faltar coerência no cálculo. E outro erro que eu comecei a comentar anteriormente é usar apenas um método puramente contábil, como o balanço patrimonial. Esse tipo de análise pode ignorar completamente ativos intangíveis e outros elementos que influenciam diretamente a capacidade da empresa de gerar resultados. Por isso, não é raro que o valor econômico real de uma empresa seja muito maior que seu valor contábil ou patrimonial.
E agora, falando um pouco sobre os aspectos legais, o sócio pode sair da sociedade mediante notificação com 60 dias de antecedência, conforme previsto no artigo 1029 do Código Civil. E depois dessa notificação, caso não exista uma cláusula específica no contrato social, como eu mencionei antes, inicia-se ali então a apuração de haveres. Em outras palavras, começa o processo para calcular quanto o sócio retirante tem direito a receber. E se não houver acordo entre as partes, o caso pode acabar no judiciário, onde um perito será responsável por elaborar um balanço de determinação. E o problema aqui, reforçando novamente esse ponto, é que fazer uma dissolução de sociedade por meio de um processo judicial costuma ser demorado, caro e desgastante. E além disso, o perito nomeado pelo juiz não necessariamente vai fazer um trabalho impecável. Muitas vezes ele nem conhece a fundo a empresa, o modelo de negócio ou o setor que a empresa atua, por exemplo. Inclusive, eu já vi casos em que o perito faz um cálculo rápido, sem muita profundidade e sem uma análise mais cuidadosa da realidade da empresa. Por isso, a melhor solução que eu sugiro, sempre que possível, é que os sócios façam um valuation independente, profissional e extrajudicial. Ou seja, as partes concordam em seguir por esse caminho com uma avaliação técnica feita fora do judiciário para tentar ali chegar a um valor mais justo e evitar que a discussão se transforme em uma disputa longa, cara e desgastante. E caso você não saiba, um processo técnico de valuation calcula o valor justo da empresa utilizando metodologias reconhecidas pelo mercado. E o melhor de tudo é que não vai se tratar ali de mera opinião entre um sócio e outro. Em um valuation profissional, os cálculos são fundamentados, baseados em dados, informações e critérios técnicos. Existe toda uma lógica por trás do resultado e essa lógica deve ser demonstrada de forma transparente. E na minha experiência, quando os dois lados concordam em discutir primeiro o método, em vez de ficar defendendo ali apenas opiniões pessoais sobre valor, a chance de chegar a um acordo amigável aumenta bastante. Mas antes, eu preciso fazer um alerta bem importante. Ao buscar um especialista em valuation, procure contar com um profissional que realmente se dedique a esse tipo de atividade, que ele tenha formação específica na área e também possua bastante experiência prática. Infelizmente, muitos profissionais que não são especialistas se aventuram em avaliações de empresa sem o devido cuidado, e isso pode distorcer completamente o valuation. E o resultado ali pode até parecer técnico à primeira vista, com números, planilhas, fórmulas, mas o valor final pode estar totalmente fora da realidade. E se você quiser verificar a possibilidade que eu faça o valuation da sua empresa, entre em contato com a nossa equipe. O link vai estar na descrição. E agora uma dica de quem já acompanhou vários casos complicados que pareciam não ter solução. Procure separar o emocional do financeiro. Mesmo que os sócios estejam brigando e exista ali uma mágoa envolvida, o melhor caminho é falar sobre números, critérios e método, e não transformar a conversa em uma discussão infinita baseada apenas em sentimentos. E mesmo depois do valuation pronto, é normal que os sócios ainda negociem diversos termos. Essa negociação pode envolver o valor em si da empresa, a forma de pagamento, eventual parcelamento, já que muitas vezes nem a empresa ou sócio comprador tem ali um caixa disponível, e até deixar uma parte do pagamento condicionada ao desempenho futuro da empresa. Também é comum discutir durante essa fase da negociação como é que vão ser tratadas as dívidas que a empresa tem, o excesso de caixa, possíveis passivos trabalhistas ou não trabalhistas, passivos ocultos, cláusulas de não concorrência, período de transição e outros pontos que precisam ficar bem definidos para evitar novos conflitos futuramente.
E esse vídeo não é apenas para o sócio que está se retirando da sociedade. O sócio que fica também precisa tomar alguns cuidados. Ele terá que atualizar o contrato social na junta comercial, redistribuir as cotas e avaliar se esse não é justamente o momento de revisar a cláusula que define como o valor das cotas será calculado no evento de uma saída de um sócio. Além disso, também será preciso decidir se a empresa vai seguir com um novo sócio ou se continuará apenas com quem permaneceu no negócio. E a vantagem é que, ao fazer o valuation da empresa, o sócio que permanece passa a saber quanto que o negócio dele vale. E com isso, ele não vai usar a informação somente para resolver a saída do outro sócio, mas também como uma ferramenta de gestão para que seja possível tomar melhores decisões sobre o futuro da empresa. Não é raro ver sócios brigando na justiça por anos, em processos cujo custo pode ultrapassar bastante qualquer estimativa inicial, dependendo do caso. E na maioria das vezes, esse tipo de situação poderia ter sido resolvido de forma extrajudicial com valuation técnico em poucas semanas, preservando ali relações, patrimônio e anos de trabalho na construção da empresa. Se você está passando por uma situação parecida, evite deixar que o conflito chegue a esse ponto. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.